5 Cs que complicam a vida no condomínio. Não é no meu, nem no seu, é no de todo mundo. Tudo bem? Tudo bem, Regina, e você? Também, prazer em recebê-la, Lidiane Genski. Acertei, falei certinho. A vida em condomínio, às vezes eu acho que tem gente que não nasceu para viver em condomínio. Eu precisaria morar num lugar isolado e tal, porque tem uma tolerância muito baixa para o entorno. É verdade. Mas o fato é que estão em condomínio. E aí, tem muitos condomínios, né? Muita gente em condomínio, né? Tem condomínios com 700 apartamentos. Muitos, 1.000, 1.500, 2.000. Tem muita gente morando junto, com educações diferentes, gostos diferentes, hábitos diferentes, mas no mesmo lugar. Ô, doutora, quanto maior o condomínio, maiores os problemas ou não? Quanto menor, mais as pessoas se conhecem, maior intimidade, mais confusão? Eu acho que depende muito, não tem muito uma regra, sabe? Eu posso te dizer que é muito difícil um condomínio tranquilo, assim, totalmente tranquilo. Tem uns bem tranquilos, tem uns também que a gente não sabe como que juntou tanta confusão. Num lugar só. Num lugar só, mas assim, depende da característica. Sabe o que eu percebo também? Às vezes as pessoas não costumavam morar em condomínio, primeira vez que mora em condomínio. Então daí eu acho que é um pouco pior, porque tá todo mundo se acostumando com aquela nova vida. Aqui tem, olha, os 5 Cs. Já dá pra gente ter uma ideia do que são os 5. 1, 2, 3, 4. Eu já sei todos. Mas é porque eu li, porque também os desenhos estão ótimos. Vamos começar por onde, doutora? Vamos, carro. Carro. Quando Nossa, que carro é problema no condomínio? condomínio? Eu acho que esse C do carro, acho que é o pior. Jura? Por causa de garagem, de sorteio de vaga de garagem, do vizinho que para fora da vaga, das vagas apertadas. Hoje em dia, os carros estão muito maiores e as vagas menores. E gente que não usa a vaga para colocar o carro, mas coloca, por exemplo, móveis que não usa mais, também não pode? Não pode. Isso tudo está lá no regulamento interno, que são as regras, né, internas do condomínio. Tem todas essas regras lá, mas não pode. Muitas vezes também, em alguns condomínios, é proibido para a moto e o carro na mesma vaga. Ou tem gente que tem aquelas carretas, também muitas vezes não pode, depende da regra. E quem desobedece? Mas a vaga é minha, eu pago o condomínio, aqui eu não vou colocar o carro, vou pôr uma moto, qual é o problema? Quando você mora em condomínio, você não faz o que você quer só porque lá é sua propriedade. Tem um limite do qual que você pode limite, fazer. Doutora? Então, olha, primeiro que a gente sempre fala, é o bom senso. Não existe mais. Bom senso não existe. É difícil. Bom senso. Eu quero acreditar que precisa ter. É um conceito que não existe. Não tem mais. Mas é. olha, então tem que ler a convenção. E respeitar. E o regulamento e respeitar. Mas e quem não respeita? Quem não respeita leva advertência, leva a multa. Penalidade. Tem muita gente, dependendo do comportamento, se aquela pessoa infringe várias regras, o condomínio pode entrar com uma ação judicial. Tem gente, agora até tem aumentado esse tipo de processo, que os condomínios entram com uma ação judicial para tirar aquela pessoa do condomínio. Isso existe. E o proprietário, hein? Não é só o locatário, o inquilino, o proprietário. O que o juiz não pode obrigar é a pessoa a vender o seu apartamento. Mas pode te obrigar a sair? A sair. Está cada vez mais comum, Regina. Quer dizer, a casa é minha, não sei, mas as regras são de todos. E o condomínio não é soberano, mais soberano, por exemplo, do que a cidade. Então, dentro da minha casa, eu não posso fazer o que é proibido na... Também, na cidade, no estado, no Brasil, tudo. Tá. É uma regra que vai da lei maior, né, Constituição Federal, até o regulamento interno. E aí, carro da confusão. Mas e se as vagas já são demarcadas? Então, assim, comprei o apartamento 2 com a vaga 34. Então, melhor. O problema é que é assim, é melhor. Mas eu abro a porta e, às vezes, bato no carro do meu vizinho. Mas, meu Deus. Ou, às vezes, cheguei cansado. Vamos dizer cansado, porque tem tanta coisa. As pessoas chegam, às vezes, meio... Todo mundo cansado. Cansado, não vi, parei na vaga errada. Por mais que eu tenha a minha vaga. Estava difícil de estacionar, a pessoa para na área de manobra e assim, atrapalha, né, a outra pessoa. Todos os outros. Cada coisa que a gente vê assim que você fala, não, sério que isso aconteceu? Outro C, vamos para qual? Cachorro. Cachorro. Eu amo cachorro, tenho 2, ainda bem que as minhas não incomodam os vizinhos, porque nem latem. Mas o que a gente vê que incomoda muito? Latidos, porque às vezes as pessoas saem, os cachorrinhos ficam sozinhos.
então ficam latindo, latindo, latindo. Não pode, né? Porque uma coisa é latir às vezes, latir quando chega a visita, quando... Cachorro late, criança brinca, né? É. Então, assim, patinhas, né? Aquele barulho, que é a mesma coisa das crianças correndo também. Então, assim, tem Mas que como ver. é que faz se o cachorro em cima do apartamento da pessoa anda e faz barulho, mas vai proibir o cachorro de Não, andar? então, eu acho que tudo tem aquele bom senso que não existe mais. Vamos resgatá-lo, Mas doutora. a gente tem que ter, assim, um pouco de paciência. Um pouco, às vezes, uma hora ou outra do dia, né, que tá mais silencioso, tudo bem. O que não pode, qualquer tipo de barulho, ruído, cachorro, criança... Música. É incomodar demasiadamente o outro. E daí também é muito subjetivo. Muito, né? doutora. Mas assim, é isso. Não importa o horário, pode ser 10 da manhã. Mas se o cachorro tá latindo desde as 7... Tá te perturbando. Tá perturbando. Então as pessoas também, por exemplo, que tem um cachorrinho, tem que ver, tem que deixar na creche, na escolinha, não pode deixar sozinho. Um tempo atrás eu tive um caso desse, que assim, a pessoa foi viajar e deixou o cachorro sozinho. É até caso de denúncia, né? Não pode, o cachorro ficou 3 dias latindo e chorando. Meu Deus. É crime. É crime, né? com os vizinhos e com o cachorro. Sim. Então, assim, além do crime, assim, dos maus tratos com o animal, né? Essa primeira coisa, Perturba o os entorno. vizinhos não são obrigados a ficar, porque dá uma angústia também. Tiveram que arrombar o apartamento e pegar o cachorro. É mesmo? E depois Sim. devolveram pro dono? Sim. Ah, não era pra devolver, né? Porque daí o Advogado dono deu requis. uma desculpa e tal, isso e aquilo. Mas isso até pode fazer uma denúncia, porque é E crime pode de maus chegar num tratos. ponto do condomínio pedir para que o cachorro se mude? Olha, sim, eu tive um caso há muitos anos, até assim, a gente ria muito, porque foi assim, a pessoa, acho que tinha uns 13 cachorros, não estou exagerando, eram mais de 10, eu tenho a impressão que eram 13. E fazia muito, é questão não só de barulho, de cheiro, né, também tem isso. E daí o condomínio teve que entrar com uma ação. E o dia que o oficial de justiça vai lá, que existe um mandado de constatação, que a gente fala dentro do processo, que o oficial de justiça vai na casa da pessoa para constatar aquele problema. Chegou lá, disse que a princípio só tinha 2 cachorros. E ele começou a perguntar, e a mulher falou que o quarto estava fechado, que a filha estava. De repente, é engraçado a gente lendo o documento do oficial de justiça, que foi saindo o cachorro por debaixo do sofá. Ela sabe? tinha escondido Tinha os escondido. E nesse processo, ela pôde ficar só com 3 dentro do apartamento. Realmente, então, o juiz mandou ir para outro lugar. Então, isso existe, com pessoas, com E cachorro. quando que a gente deve procurar? Porque assim, até procurar o juiz, tem outras autoridades, Sim. né? Assim, qual é o passo a passo para eu resolver o meu problema respeitando o outro e o entorno? O que eu olha, devo fazer? Sempre o que eu gosto muito de orientar é o seguinte, procura o síndico, né? No condomínio a gente tem o síndico, que ele é o responsável legal por tudo. Então procura, fala o problema que está acontecendo. Eu gosto de fazer reuniões de tentativa de conciliação. Mas dentro primeiro do passo, condomínio mesmo, procura o conversa com o síndico. síndico. Não procura o vizinho que está me perturbando. Olha, procurar o vizinho, às vezes não é uma boa alternativa, porque às vezes a pessoa não recebe isso bem. Sim. E daí já começa uma picuinha, né? Então, às vezes, se você tem um bom relacionamento, às vezes falar numa boa, tudo bem, mas às vezes você não conhece a pessoa. E é o lugar onde a e gente a pessoa mora. se ofende. Então, o síndico, como é uma pessoa que já tem esse dever, né, de tentar Por isso é conciliar. síndico? Então, talvez é bom, o síndico vai, conversa com a pessoa, não deu certo, chama as partes envolvidas para uma reunião, conversa, escuta. Não deu certo, o síndico pode advertir, mandar uma advertência, uma cartinha, olha, se esse comportamento continuar, se isso não for resolvido, você vai receber uma multa. Essa carta já é um documento legal. É um documento extrajudicial, né, que a gente chama, Sim. mas é um documento legal que Tá. está previsto na convenção e no regulamento interno. Perfeito. Tá? E depois não resolveu, manda uma multa. Então, normalmente, lá no regulamento interno, primeira multa é um valor, segunda é um pouco mais, às vezes o dobro. E Vai complicando. não resolveu, daí ação judicial. Quem procura ação judicial? Ou a pessoa incomodada ou o condomínio no cargo do síndico? Depende. Se é só uma pessoa que reclama, por exemplo, meu vizinho, só eu reclamo daquele vizinho. Não tem outros condôminos que reclamam. Daí é uma questão entre os vizinhos. Tá. Agora, se é uma pessoa que Perturba todo mundo. e faz uma coisa e depois não respeita o horário, por exemplo, da academia,
não respeita as regras da área comum, são várias infrações, daí é o condomínio contra aquele vizinho. Mas então começar aos poucos, porque é o lugar onde a gente mora, né? Sim, Então, com calma, né? Com calma. E às vezes muita gente nem sabe que está incomodando. Sem dúvida. Tem gente que não está nem que não aí, percebe mas tem que está gente perturbando. né? Às vezes o cachorro, por exemplo, acha que não. Então, puxa, estou incomodando, não quero incomodar, vou fazer de tudo, Exato. vou pôr um revestimento acústico. Pôr numa tem bastante creche. coisa. Uhum. Próximo, cano. Eita, vazamento gostoso, nossa. né? Sempre na hora que Olha, não não, pode. e quando é vazamento de água, ainda é menos pior, né, Regina? Mas agora, e quando é de esgoto? Prumada de esgoto. Já vi, Não me assim, diga. fotos terríveis de esgoto Dentro mudando da apartamento. casa da pessoa. Um horror. Você imagina o que é para a pessoa? O que a gente faz para não passar por isso, doutora? Então, tem que fazer sempre as manutenções, o condomínio fazer as manutenções de área comum, porque, por exemplo, prumada de esgoto são áreas comuns do condomínio, Então, né? o condomínio, a gente paga o condomínio para essa Para manutenção. fazer todas as manutenções. Hidráulica, elétrica, elevador, áreas comuns, limpeza, tudo. É que as pessoas têm uma coisa com segurança, é uma paranoia Não é só com isso, segurança. né? Não é só isso. Tá. Então, sempre fazer essas manutenções, orientações também. O síndico deve sempre mandar cartas orientativas, por exemplo, que não se pode jogar na descarga, né? Lixo, papel higiênico, absorvente, tanta coisa que as pessoas jogam na descarga e que não pode, porque entope. E aí é um ônus para todo mundo. Para todo mundo. Fora que a pessoa não pode ficar na casa, o condomínio, se for comprovado que é responsabilidade do condomínio, né, que vem dessas prumadas de área comum, o condomínio ainda tem que pagar um hotel para a pessoa ficar, por exemplo. O que onera o condomínio de todo mundo. Isso. E a pessoa também tem que sair de casa. Eu vi uma chamada na televisão, eu não sei se é um filme ou uma série, eu acho que é um filme chamado Os Outros. A chamada é assustadora, você já viu? Não. Acontece uma briga, eu só vi a chamada, acontece uma briga na quadra poliesportiva de um condomínio. E aí começa uma guerra entre os vizinhos, por isso que chama Os Outros, porque assim, a Adriana Esteves fala, eu sou uma pessoa de bem. Aí o outro fala, o problema são os outros. Aí corta, eles estão assim, se degladiando. Eu falei, meu Deus do céu, vida em condomínio. Próximo, criança ou caló? Caló. Pessoal que não paga condomínio. Por que isso é um problema de todo mundo? Porque o condomínio tem contas para pagar. Né? Tem igual a gente igual também a tem contas. Então, e como que são divididas aquelas contas? Pegam o valor do mês, né? Isso é uma previsão que é feita anual e divide-se entre todos. Então, sempre um valor justo, porque condomínio não é uma empresa que tem lucro. Então, se é dividido por 100 apartamentos, e daí começa 1, 2, 3 não vão pagando, os vai outros ficando 97 tem que pagar. Né? Daí não tem mais, vai ter que fazer um rateio extra e cobrar dos que estão pagando pontualmente a mais. E os que não estão pagando têm o direito de usar tudo no condomínio? Não paga o condomínio, pode usar a piscina? Pode. Eita. Pode. Olha, até um tempo atrás, o condomínio podia proibir o uso das áreas pagas. Então, salão de festa, se é pago, podia proibir. Churrasqueira, atualmente não pode mais. Porque o que a lei entende? Que tem as formas de se cobrar, que é a ação judicial, que é a notificação. Um devedor de condomínio, ele pode perder o apartamento. Lembra uma vez o Romário quase perdeu viável. o apartamento dele, faz tempo. Isso acontece. E depois de 2015, com uma mudança que teve na lei, isso acaba sendo mais rápido hoje em dia. O processo é muito mais rápido do que antes de 2015. Para perder o apartamento? Para perder o quanto apartamento. tempo a pessoa pode perder? Olha, depende muito de cada processo, mas se for um processo com um andamento, um tempo razoável, dizer que 1 ano e meio, 2, chega ao leilão. Às vezes até menos. E quando que eu corro o risco de perder o apartamento? Depois que eu ficar sem pagar, quantos meses o condomínio? Tá. Então, na realidade, não tem uma regra. A partir do primeiro dia que você não pagou, se o condomínio quiser, ele pode entrar com uma ação. Pula. Mas na prática não se faz isso, porque também o condomínio não quer que a pessoa perca o apartamento. Vamos resgatar o bom Certo, senso. quer cobrar. Então, primeiro é feita uma cobrança normalmente pelas administradoras, uma cobrança amigável, envio de segunda via do boleto. Depois vai para o jurídico, então também tem uma tentativa amigável, liga, manda um e-mail, manda uma cartinha. Então, mais ou menos 90 dias, 3 meses depois daquele primeira dívida, né, o vencimento, que vai entrar com uma ação, tá? Então, assim, depois entra com a ação,
Pode ser 3, 4 cotas, uma cota, depende, tá? Mas normalmente é depois de 90 dias do primeiro atraso é que se entra com uma ação de execução, que a gente chama. Então, o caminho, seja do morador para o condomínio ou ao contrário, o caminho é sempre ir de mansinho, né? Engrossar Sim. o caldo como última alternativa. A primeira, sempre conversa. Sempre tenta chamar as partes para uma consciência, cartinha, tal. Depois, a última opção é a ação judicial. E se a pessoa passa a vida inteira, pagou bem o condomínio e tal, mas assim, um problema de saúde na família, uma fatalidade e tal, e por conta disso começa a atrasar. Mora, sei lá, 20 anos no condomínio, tudo belezinha e tal, mas teve um problema sério, uma catástrofe, uma tragédia, começa a atrasar. Como lidar com esse morador? É uma boa pergunta, porque tem muita gente que deve porque quer, vamos dizer assim, né? Dá prioridade para outras coisas, quer ter outras coisas e não quer pagar condomínio. Mas existe esse tipo de caso. Então a gente sempre deve conversar com o síndico deve entender a situação. Gente quem? Quem está devendo? Quem está passando pelo problema? Na realidade, quando eu falo a gente, eu estou muito acostumada como jurídico, né? Mas eu acho que tem que ser o devedor nessa situação. Olha, tem estou que passando conversar, por um problema pontual. Isso, tem que conversar com o síndico. Está acontecendo isso. O síndico, ele também não pode deixar de cobrar, porque é a lei que determina. E ele é responsável legal. Ele é responsável. O que ele pode fazer? Se for um caso assim, está devendo já muito, não dá mais para esperar, porque pode esperar um pouquinho, tá bom, a gente vai esperar, ou se não faz um acordo parcelado. Agora, se for um acordo também, 30 parcelas, 20 parcelas, um acordo muito grande, leva para a Assembleia. Porque para ele não decidir sozinho, né, que a Assembleia é aquela reunião dos condôminos, leva aquele assunto. Explica, o vizinho está passando por isso, ele autorizou vir aqui para pedir para a Assembleia. A Assembleia autoriza fazer, por exemplo, em 30 parcelas para ele conseguir pagar? Ou a Assembleia autoriza esperar mais 60 dias para entrar com a ação? Tá. Porque daí não é uma decisão só unilateral, do síndico. Porque, como você disse, o síndico pode ser responsabilizado depois pelo que ele não fez. Exato. Né? E quando que vale a pena? Vale a pena sempre ter um fundo de caixa? Uma reserva? Inclusive, nas convenções do condomínio, sempre está previsto. Normalmente 5% daquela cota ordinária, que é o que o pessoal paga todo mês. Que são as despesas rateadas. Isso, vai para esse fundo de reserva. Porque qualquer emergência, algum gasto, por exemplo, falando do cano, teve um vazamento, né, e teve que ter uma despesa extra, urgente. Não dá para chamar, ratear. Então pega daquele fundo de reserva. Ou qualquer obra emergencial, qualquer situação que seja assim urgente, o síndico pode tirar desse fundo de reserva. Criança. Aí é problema. Eu acho que de todos o que mais me assusta é criança, porque eu vejo adultos brigarem por conta de coisa de criança. É muito complicado mesmo. Até quando você estava falando aí da quadra, né, que você falou do pessoal, acontece também muita briga dos pais, das crianças às vezes. A criança, né? Ela está descumprindo uma regra, daí um outro morador chama atenção, daí os pais começam a brigar. Mas eu acho que assim, primeiro, acho que explicar para as crianças que moram no apartamento, cuidado com o horário, talvez, da gritaria, vai brincar lá embaixo, aqui dentro, eu já vi muito assim, o pessoal coloca aqueles tapetes GVA também, sabe? Que amortece. Diminui o impacto, né? Mas assim, é uma coisa de tolerância também dos vizinhos, né? Por exemplo, um bebê recém-nascido com cólica, de madrugada chorando. O que você vai fazer? Não tem o que fazer, sabe? As pessoas têm que suportar um pouco. Mas eu já vi casos, o bebê tá chorando, mas a pessoa é da área de saúde, trabalha à noite e dorme de dia. Ou as crianças, tô dormindo para descansar. E o neném não para de gritar. E o neném. Ai, que dilema. Daí também vai do síndico ter eu acho que essa capacidade de tentar ver o todo, conversar. Mas já vi gente mudar, por exemplo, de um apartamento porque não tinha o que fazer. Ô, doutora, já tem hotel que não aceita criança, já tem hotel que não aceita cachorro, já tem condomínio que não aceita criança? Não, e nem pode. Proibido. Por enquanto é inconstitucional. Cachorro também, não pode mais. Tem algumas convenções antigas que proíbem. Inconstitucional? Não pode. Quanto menos criança, não pode. O que não pode é, por exemplo, nem pode nem limitar a quantidade. Então, por exemplo, a pessoa quer ter 5 cachorros, ela pode ter. Pela lei pode. Pode. Agora, se esses 5 cachorros incomodarem,
Daí o condomínio vai tomar providências. Tá. Criança também não pode proibir. É muito sutil, é muito delicado e estamos falando de pessoas. E aí, minha amiga? Pessoas. É muito complicado mesmo. Por isso que acaba tendo tanta confusão, né? Tanto assunto, tanta Para coisa. resumir, vale a pena um síndico profissional ou vale a pena um síndico pela sua experiência? Um síndico morador no padrão tradicional, morador do prédio? Eu acho que também depende muito do condomínio. Condomínios muito grandes, não é nem por ser o síndico morador, ele não tem capacidade, não é isso. É porque muitas vezes ele não tem um entendimento, tudo isso que a gente está falando, muitas vezes o síndico profissional, ele está melhor preparado. Né? Ele vai, agora tem muita gente que fala, aqui não deu certo o síndico profissional porque a gente precisa de alguém que esteja toda hora aqui. Tá. Então, vai do perfil do condomínio, tem experiências e experiências. Tem muita gente que ama síndico profissional, tem gente que não deu certo. Mas eu acho que não dá muito para normatizar isso. Não, esse é o melhor. Isso. Eu acho que depende da pessoa, tanto do síndico morador quanto do profissional. E da do perfil do característica condomínio. do condomínio. Isso. Eu vou dar um Instagram da doutora Lidiane Gens, que na verdade é do seu consultório? É meu mesmo, que eu falo sobre condomínio. Imobiliarizando Direito. Imobiliarizando Direito, tudo junto, você conversa com a doutora Lidiane. E olha, é um assunto que dá pano para manga e diz respeito a todos nós. Sim, a todos, né? Porque é difícil alguém que nunca morou, nunca vai morar, ou tem um Não tem alguém. parente. E mesmo escritórios, por exemplo, porque a gente fala muito de residência, Nossa! mas os escritórios, os consultórios, é tudo em condomínio, muitos, a maioria. Não vai te faltar serviço, a verdade é essa. Que bom, né? Muito obrigada por ter vindo. Até breve, doutora. Obrigada a você.